Esta viagem começa na capital do Maine, Augusta. Antigamente um porto muito próspero, a cidade agora é a sede do governo deste estado cênico. Seguindo ao sul, o destino seguinte é a região do Mid-Coast do Golfo de Maine e os penhascos impressionantes de Pemaquid Point. A jornada em Monhegan mostrará a vida na ilha com uma visão aérea. Depois de seguir ao norte, ao antigo porto de Rockland, o próximo destino será as ilhas e cidades costeiras da Penobscot Bay. Na região Down East do Maine, vai ser hora de uma visita ao porto de Bass Harbor, na ilha de Mount Desert. Depois, a viagem passa pelos lagos profundos do Parque Nacional de Acadia, e o destino final será a Cadillac Mountain, com suas vistas esplêndidas da Frenchman Bay. Aqui, em um vale pitoresco do centro do Maine, fica a capital Augusta, em ambos os lados do rio Kennebec. Durante grande parte do início da história dos Estados Unidos, o Maine fazia parte do Commonwealth of Massachusetts, mas os colonos insistiram na separação, e em 1820 ele se tornou o 23º estado da União. Esta é a Maine State House, construída em 1832 e projetada pelo primeiro arquiteto profissional dos Estados Unidos, Charles Bulfinch. Ele ficou famoso por projetar uma série de prédios governamentais como o Capitólio na capital americana. Este edifício foi construído usando o estimado granito local e é conhecido por sua cúpula de 45 metros revestida de cobre. Mas a história da cidade começou muito tempo antes. Navegadores europeus já vinham a esta costa desde a época dos vikings. Em 1628, peregrinos de Plymouth, Massachusetts, fundaram um lucrativo posto de comércio de pele perto da foz do rio. Na sombra da State House, o rio Kennebec é um belo símbolo do espírito rústico das pessoas que colonizaram a região. O maior bem de Augusta era esta via aquática, e a cidade prosperou como porto durante o século XIX, com frotas de escunas zarpando toda semana entre suas docas e Boston. Como prova do auge marítimo da cidade, 14 estruturas na região ribeirinha estão listadas no Registro Nacional de Lugares Históricos, incluindo o Old Federal Building, que já funcionou como correio. Durante a época colonial, as vias aquáticas foram responsáveis pelo crescimento dos Estados Unidos. Antes das embarcações motorizadas, produtos como madeira, pele e peixes eram enviados rio abaixo em barcos à vela construídos no litoral. É hora de seguir para o sul, acompanhando o Kennebec, um rio importante para a história. Tribos indígenas norte-americanas moraram em suas margens durante milênios, e ele serviu como a rota para tropas coloniais marchando até Quebec para lutar contra os britânicos durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Seguindo para o sul, junto da ferrovia, o próximo destino é Wiscasset, localizada perto do rio Shipscott. Quando a locomotiva a vapor chegou à Nova Inglaterra no século XIX, trouxe consigo profundas mudanças econômicas e sociais a cidades como esta. Uma teia ferroviária juntava os estados da Nova Inglaterra. E Wiscasset esperava reviver seu porto moribundo com a construção de uma ferrovia própria. Antigamente, era um orgulhoso porto de transporte marítimo. Tão próspero que diziam que mastros de navios preenchiam a água inteira. Mas a Lei de Embargo de 1807 tirou o ganha-pão de construtores navais e capitães marítimos. E muitos portos locais acabaram sofrendo. O serviço ferroviário de Wiscasset começou em 1871 com um plano de estender os trilhos até Quebec para aproveitar o comércio de cereais. Mas a importância da ferrovia logo seria substituída pela competição com a rodovia e os efeitos da Grande Depressão. Hoje, visitantes andam em vagões restaurados na ferrovia de bitola estreita do Maine.
para aproveitarem a paisagem bucólica da região do Mid-Coast. Quanto ao Wiscasset, a cidade permaneceu relativamente igual desde o século XIX, ainda se apegando a valores e tradições yankees que há muito pertencem à cultura dos residentes da costa do Maine. É hora de deixar as cidades ribeirinhas e seguir para o sul, em direção à costa irregular do Maine, onde penínsulas rochosas e ilhas arborizadas são como joias no mar. Aqui, o passado está esculpido em rochas. A paisagem espetacular do Maine foi formada pela glaciação do Wisconsin na última era glacial. Com o movimento da geleira, centenas de baías, enseadas e portos pitorescos foram parar no litoral, além de criar mais de 4.000 ilhas. Mas nada é mais simbólico dos litorais do Maine do que seus 68 faróis. Estas construções ajudaram a domar costas rochosas. E elas continuam a destacar a importância da atividade marítima na história da região. Como todo farol que se preza, o de Pemaquid Point está repleto de histórias de naufrágios e tempestades interligadas com a vida de seus 11 faroleiros. É hora de seguir ao leste, na direção de um mar cor de ardósia, para chegar à ilha de Monhegan, a 17 quilômetros do litoral. Com uma área um pouco maior que 1 km², a ilha é um lugar de extremos naturais, com promontórios incríveis de 48 metros que descem até um conjunto de vilarejos de pescadores e pacíficas enseadas. É uma ilha de água salgada logo associada a velhos pescadores de bota, tempestades costeiras e naufrágios. Na Lobster Cove, os restos do naufrágio do DT Sheridan, um antigo rebocador, podem ser vistos há décadas, desde que o mar trouxe os pedaços para o litoral em 1948. Como em muitas das ilhas habitadas do Maine, gerações de pescadores de lagosta encaram longos invernos para morar em Monhegan. E a ilha estava isolada até o século XIX, quando foi descoberta por artistas e escritores e depois pela elite, que construiu mansões no litoral. Além de sua beleza natural, Monhegan oferece poucas comodidades para seus poucos habitantes. Nos anos 80, a eletricidade substituiu o querosene e a rede telefônica criou um novo estilo de vida. Tem uma escola de um cômodo só, uma igreja, um farol e várias lojas na cidade. E o serviço de barcas só funciona 3 vezes por semana nos meses de inverno, isto é, se o tempo permitir. É hora de deixar a solidão da ilha e explorar as águas da Muscongas Bay, onde a natureza concedeu aos pescadores do Maine uma abundância de lagosta. Pescar crustáceos está intimamente ligado à vida na região há séculos, sustentando centenas de pequenas comunidades ao longo da costa inteira. As lagostas são pescadas o ano todo, mas a maioria é pega entre os meses de junho e dezembro, quando estão mais ativas. Continuando o passeio pela Muscongas Bay, o destino seguinte é a Península Cushing, ao norte. Aqui, parecendo um navio abandonado, esquecido no topo de uma colina, está a Olson House. Esta casa, em estilo neogrego, foi reproduzida em muitas obras de arte por Andrew Wyeth, um dos pintores mais famosos do século XX e habitante de Cushing. Durante quase 3 décadas, a partir de 1939, Wyeth criou uma série de trabalhos que retratavam os vizinhos, Álvaro e Christina Olson, e sua residência isolada. O povo do Maine era um elemento central na arte de Wyeth, e ele transformava coisas corriqueiras em imagens duradouras da vida na Nova Inglaterra. Hoje a casa é um popular museu, além de integrar o Registro Nacional de Lugares Históricos. A jornada continua ao norte, em direção à costa rochosa da Penobscot Bay.
considerada o coração do Maine pitoresco. Rockland já foi um importante centro de construção naval e uma rota essencial para mercadorias que transitavam pela costa. Hoje, barcos de lagosta dividem o porto com algumas escunas de mastros grandes da frota de veleiros do Maine, a maior flotilha de escunas costeiras do mundo. Muitas datam do século XIX e oferecem viagens de um dia ou uma semana pelas ilhas, para que os passageiros tenham um gostinho de como era a vida na era da navegação à vela. Barcos históricos precisam de bons portos, e bons portos precisam de proteção. A Nova Inglaterra é vítima de fortes nor'easters, tempestades ciclônicas com ventos anti-horários que deixaram sua marca nos anais do clima do Maine. Vários nor'easters poderosos no século XIX foram responsáveis por um estrago considerável ao litoral daqui. O dique de Rockland foi construído em 1880 e ajudou a transformar o porto em um refúgio para embarcações ao reduzir a intensidade das ondas durante tempestades. Uma série de luzes foi colocada na sua ponta antes de o farol ser construído e inaugurado em 1902. Com mais de 1 quilômetro de comprimento, o dique permite um tranquilo passeio à tarde ao lado da arrebentação. Para muitos turistas, o passeio de barca até o lugar desejado é um rito de passagem a cada verão. A economia do Maine ainda depende dos frutos do mar, mas o turismo é a indústria mais lucrativa. Já chamados de rusticators, os primeiros visitantes começaram a procurar a simplicidade rural da Nova Inglaterra Yankee durante a Revolução Industrial do século XIX, para fugir da fumaça e do barulho das agitadas cidades do Nordeste. Seguindo ao norte pela Penobscot Bay, o destino seguinte é Rockport, frequentemente considerada uma das cidades mais bonitas dos Estados Unidos. A produção de cal já foi uma importante indústria daqui, e em 1817, 300 tonéis foram enviados a Washington para a reconstrução do Capitólio, atacado pelos britânicos durante a Guerra de 1812. Mas um dos maiores momentos da cidade era quando André, a foca do porto, nadava 321 quilômetros até Rockport toda a primavera de sua casa de inverno no sul da Nova Inglaterra, divertindo turistas e habitantes locais. Ele foi considerado capitão honorário do porto em 1979 e só fica atrás do pintor Andrew Wyeth como o habitante mais aclamado do estado. André foi tema de vários livros e um filme. E hoje, uma estátua de mármore da foca pode ser encontrada em um parque perto do porto. É hora de continuar ao norte, depois dos bordos vermelhos da costa de Rockport. Uma cena similar à que inspirou grandes trabalhos de escritores como Henry David Thoreau. Ele escreveu uma série de ensaios chamada The Maine Woods. Perto do porto de Camden, fica o Curtis Island Light, reconstruído em 1896 e com 52 metros de altura. Já disseram que faróis são para os Estados Unidos o que castelos são para a Europa. No mundo atual, a tecnologia já os deixou praticamente obsoletos. Mas eles são astros das rotas de turismo, atraindo visitantes do planeta todo. O passeio pela Penobscot Bay continua com a cidade portuária de Camden, lar de uma comunidade dedicada de marinheiros. É uma tradição que data da fundação do porto. Como na maioria das cidades costeiras da Nova Inglaterra, a agricultura aqui era limitada pelo péssimo solo e a estação de cultivo curta. Então os colonos dependiam do mar para sua prosperidade, que foi interrompida durante a Guerra de Independência, quando Camden e a Penobscot Bay ficaram sob o controle dos britânicos. Apesar de a lealdade da cidade estar dividida, ela era considerada um centro do fervor revolucionário. E em 1779,
tropas britânicas incendiaram os edifícios do porto. Mas a construção naval floresceu no meio do século XX e hoje ainda é uma parte importante da vida da comunidade. Os construtores daqui e de Rockport são renomados pela qualidade do trabalho. A virada do século XIX trouxe uma nova era de navegação, porque a beleza natural de Camden começou a atrair as famílias mais ricas do país. Iates magníficos lotavam o porto, inspirando o magnata do ramo editorial da Filadélfia e frequentador de verão da cidade a criar o Camden Yacht Club, que ainda faz sucesso depois de mais de 100 anos. A paisagem montanhosa que cerca a cidade inclui o Camden Hill State Park, com mais de 2.500 hectares de árvores e trilhas de caminhada no Mount Betty. Uma caminhada de 2 horas até o cume vale a dificuldade, principalmente no outono. Os visitantes têm vistas panorâmicas das encostas arborizadas e da baía. Esta torre de pedra foi construída em 1921 e é dedicada aos veteranos da Primeira Guerra. A Nova Inglaterra é renomada pela enorme quantidade de selva virgem e sua linda folhagem de outono. Todo ano, visitantes atravessam rotas cênicas e param em pontos de interesse no meio do magnífico pano de fundo colorido. Conhecido como o Estado do Pinheiro, 90% do Maine é arborizado, mais do que qualquer outro estado americano, e sua economia sempre esteve ligada às vastas reservas madeireiras. A abundância de árvores levou o Maine a se tornar a primeira capital de construção naval do país. Hoje, produtos de papel, polpa e madeira são a segunda maior exportação do estado. A madeira é extraída há mais de 2 séculos, mas a maior parte da terra voltou a ser arborizada com o declínio da agricultura no século XIX. É hora de deixar a tranquilidade do parque e seguir ao leste, de volta às águas da Penobscot Bay. O lugar conta com mais de 200 ilhas, muitas das quais continuam sem sofrer influência do mundo moderno. Entre as ilhas, há enormes trechos de mar aberto e pequenas e sinuosas rotas, um belo lugar para velejar. Seguindo ao norte, a próxima parada é Aylesbury, uma ilha longa e estreita com 22 quilômetros de comprimento, perto do topo da Penobscot Bay. Com seus inúmeros portos e enseadas, o lugar já recebeu uma enorme frota comercial, mas agora é uma popular comunidade balneária. A vida insular está se tornando obsoleta. Só 41 ilhas do Maine têm comunidades regulares o ano todo, comparando com 300 no século XIX. Para quem sonha com uma vida boa, um punhado de ilhas na costa do Maine está à venda. A única vista tão linda quanto a do mar é a do pôr do sol nas belas ilhas da Penobscot Bay. Seguindo para o leste, é hora de conhecer as ilhas da Jericho Bay, consideradas por muitos como as águas mais lindas da costa do Maine. É um arquipélago virgem e idílico, com ilhas abandonadas e varridas pelo vento, algumas cobertas de roseira brava e framboesa, com aves marinhas e pássaros canouros. Várias espécies estão sob conservação. Não há dúvida de que o Maine é um mundo aquático, com 61 mil quilômetros de rios e córregos e mais de 2.500 lagos. Se todas as baías e penínsulas do estado fossem esticadas de ponta a ponta, a costa do Maine mediria quase 7.400 quilômetros. Um comprimento maior que o da costa leste inteira. Seguindo para o leste, o próximo destino é Bass Harbor, que fica no lado sul da ilha de Mount Desert.
lar da maior porção do Parque Nacional de Acadia. É basicamente um vilarejo de pescadores e mudou muito pouco ao longo dos anos, escondida dos grupos de turistas que vão ao parque mais no interior. Foi o explorador francês Samuel de Champlain que batizou o local de Île des Monts Déserts em 1602. Mas o processo de assentamento foi difícil, porque franceses e ingleses lutavam pelo controle do território. Artistas descobriram esta beleza cênica no meio do século XIX. E em 1882, a ilha tinha se tornado uma meca de verão para as famílias ricas, como os Rockefeller, Astor e Vanderbilt. Impressionados com a beleza e a diversidade, alguns visionários ricos do século XX doaram a terra que se tornaria Acadia, um dos menores, mas mais visitados parques nacionais dos Estados Unidos. A visão deles se mostra hoje como uma mistura singular de lagos de água doce, montanhas, vales e costas majestosas em seus 120 quilômetros quadrados. Com habitats diversos, como litorais e cumes de montanhas, o parque tem uma enorme variedade de fauna, incluindo falcões, águias calvas, ursos e linces. Pontos cênicos oferecem vistas dos penhascos de granito ancorados ao mar. E há 72 quilômetros de estradas para carruagens, construídas para os veículos puxados por cavalo e abertas só ao tráfego não motorizado. O Jordan Pond e o Eagle Lake são separados por duas montanhas conhecidas como The Bubbles. Mas a beleza cênica se deve à enorme variedade de árvores. Uma das mais abundantes é o bordo, que fica com inúmeras cores no outono. A jornada pega a estrada longa e sinuosa até o cume majestoso da Cadillac Mountain, o destino final. A Park Loop Road, de 6 quilômetros, dá no cume e foi aberta em 1931, substituindo uma ferrovia que levava turistas ao topo no fim do século XIX. Com 466 metros de altura, o cume é o ponto mais alto da costa do Atlântico Norte e é uma das mais de 20 montanhas na ilha de Mount Desert. Durante a maior parte do ano, é o primeiro lugar dos Estados Unidos a ser iluminado pelo sol. 18 mil anos atrás, durante a última era glacial, várias geleiras enormes comprimiram a terra e cortaram os cumes das montanhas. Isso inspirou Samuel de Champlain a comentar sobre a aparência careca dos montes áridos em seu diário. Não tão árido quanto o francês disse, o granito rosa, combinado com píceas e pinheiros, é responsável por uma paisagem inacreditável. Mas a estrela real é a vista panorâmica do topo, com perspectivas incríveis da Frenchman Bay. Quando o céu está limpo, é possível ver a província canadense de Nova Escócia, a 160 quilômetros de distância. Isto é, para quem conseguir se enfiar no meio dos turistas. É um lugar perfeito e popular para encerrar esta jornada.